Mi presentación es titulada Especulaciones sobre los tiempos finales. Y me gustaría empezar, mira, hay mucho que se podría decir sobre esto, porque especulaciones proféticas, hay cantidad de ellas. E quizás tu vas quedar chasqueado, porque ¿por que não hablaste disso, não hablaste daquilo? Porque é como uma coisa para quedar uma semana toda hablando e todavia se poderia agregar outras coisas, porque sempre houve e sempre haverá hasta a segunda venida de Jesucristo. Pero que Deus bendiga a cada um de ustedes para quedarmos bem ubicados em la palavra de Deus. E também, nós como adventistas, creemos que temos uma luz adicional nos escritos de Ellen G. White, não para reemplazar a Bíblia, agregar a la Bíblia, sino para nos manter leales a la Bíblia sem essas distrações. Pero é bueno também que conozcamos algo, porque todos que vienen en el camino dizem que vienen para uma melhor interpretação da Bíblia. Pero o ponto é que muita especulação ha venido. E me gostaria de começar com um texto que temos em Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 e os versos 6 al 8. Acordem-se que Jesus estava listo para subir ao cielo. E ele já havia dito em Mateus 24, hoje, tu tens o verso 36, onde diz que nadie sabe o dia ou a hora da segunda venida. Pero aún assim, os discípulos tiveram uma tentação. E mira, o que diz o texto aqui. Hechos, capítulo 1, os versos 6 al 8. Então, os que se haviam reunido, le perguntaram, dizendo, Senhor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, e hasta el último de la tierra. É interessante que hasta depois, el fim del ministerio, antes de Jesus subir ao cielo, os discípulos perguntaram, ¿es este el tiempo? E esta pergunta se ha hecho a largo de la história humana. Sempre, agora é o momento, é todavia agora, um pouquinho mais. Agora, nesse sentido, dá a impressão que muitas pessoas têm dificuldade. Eu tenho uma ilustração na pantalla allá, uma sub e baja, ou não sei como vocês a chamam, pero que vai uma direção ou outra. Em português se habla de gangorra, ou sub e baja em Argentina, não sei como é para vocês, balancín, outros lo chamam também. Pero mira, se tu tienes uma pessoa e os chicos lhe gustam jogar com isso, é difícil manter ele equilíbrio. E dá a impressão que, em termos de interpretação profética e escatologia, sempre se vai de um extremo ao outro. E tu poderias me perguntar quais são estes extremos hoje. Mira, tu tienes aqueles que eu chamo de desconstrutivistas escatológicos, ou desconstrutivistas da escatologia adventista. São pessoas que dizem mais ou menos o seguinte, não, homem, esta questão de lei dominical era bueno para aquele entonces, em la época de Helena de White, de espírito anticatólico de entonces, pero agora o mundo ha cambiado, é praticamente impossível em la democracia que temos aqui em Estados Unidos uma lei dominical. Outros dizem, não, é a hora, há que sair para o campo justo agora, porque senão depois vai ser muito tarde. E assim tu tens um extremo tras outro. De passo,
o pastor Ted Wilson me pediu para dar um saludo para vocês também que nos estão acompanhando. Em uma de suas apresentações, uma vez, uma reunião, há um par de semanas, ele perguntou: ¿es este o fim? Ele dijo: não, não todavía, porque temos outras señales e hechos que têm que ocorrer antes da segunda venida. Agora, ¿es isto parte del fim? Por supuesto, por supuesto lo es. Ahora, me gustaría solo en esta dirección leer con ustedes una cita de Elena de White que está en los Testimonios para los Ministros, página 55. Y la cita dice: pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extravían las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponerse, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Mira, esta cita es muy importante. A mí me gusta mucho la posición de los reformadores, Lutero y de los demás. Una persona merece confianza y respeto, não em função de sua ordenação como um sacerdote ou pastor, ou por pelo ofício que exerce, pero por sua lealdade à Escritura. Quando se a pessoa que se adelanta, se afasta da Bíblia, esta pessoa é passível de reprovação. E nós vamos falar de algumas teorias, e me refiro especialmente a 4 delas, teorias especulativas. E a primeira destas teorias é a teoria de los períodos proféticos de Daniel e Apocalipse. Não me gostaria deixar muito técnica minha apresentação, mas eu creio que nós com um pouco de paciência podemos passar por esta apresentação sem muita dificuldade. E há ponto, uma ilustração que eu puse sobre o princípio apotelesmático de interpretação. E se tu vas a mirar ali, puedes me perguntar, pero que é princípio apotelesmático? Um término muito pouco conhecido. Pero este término apotelesmático significa por lo menos doble ou múltiplos cumprimentos de profecia. Por supuesto, nós temos tipologia em la Bíblia, em uma direção ou outra. Pero, nesse caso aqui, o que tu vas ver que esse princípio que já existia antes foi popularizado em los sitios ou los rincones mais críticos liberais do adventismo por Desmond Ford. Em seu documento, ele já antes havia planteado esse ponto em seu comentário de Daniel, mas nesse documento de quase 1000 páginas ali que foi discutido em Glacier View, 1980, ele usou o princípio apotelesmático para os períodos de Daniel, porque sua tentação era rumo ao preterismo, ou seja, as profecias bíblicas teriam que ser cumpridas no período apostólico antigo. Por sua vez, este outro tipo, que é Hauser, em 1983, ele disse o seguinte: não, essas profecias têm um cumprimento, um doble cumprimento para o futuro. Então, se tu tens uma polarização entre aqueles que põem no passado e os que põem ao futuro. E isto hoje é mais popular que te imaginas. Agora, qual é nossa posição como igreja em quanto a los períodos proféticos? Mira, nós em primeiro lugar, creemos que os períodos de tempo profético
y nós temos uno en la pantalla ahora, os sincronismos proféticos de Daniel, estes períodos têm um único cumprimento. Há tipologia em la Bíblia onde uma coisa representa outra, por supuesto. Por exemplo, Jesus falou de la experiência de Jonás en el gran pez como representando sua muerte. Ele lo poderia ser porque ele era o Hijo de Deus, o Jesús. Os profetas também hicieron. Pero eu, se sou leal ao princípio de la sola escritura, ou seja, de la exclusividade de la escritura, eu não posso agregar tipologia à escritura. Eu só acepto as que estão em la escritura, pero não agrego. Agora, tampouco creemos que há múltiplos doble ou múltiplos cumprimentos desses tempos proféticos. Volvendo a nosso diagrama ali, me gostaria só de enviar algumas cositas ali. Por exemplo, tu tienes las 70 semanas ou 490 anos, um único cumprimento. Las 2.300 tardes e manhãs, um único cumprimento. Los 1.260 anos, solo um cumprimento. E nós outros também creemos que os períodos de los 1.290, 1.335 dias, anos, se cumpriram como está em la pantalla. E esta era a compreensão de Guillermo Miller, que nós outros, como adventistas del sétimo dia, heredamos. Agora, tu poderias me perguntar, pero por que ustedes aplicam o princípio dia por ano para as 70 semanas de Daniel 9 e não para os 70 anos del mesmo capítulo de Daniel 9 de la profecia de Jeremias? Não está no mesmo capítulo? Por que tu aplicas a um e outro não? Alguns dizem o seguinte, porque o término ano já está ali, então tu não lo aplicas. Pero esse é um argumento, em minha opinião, muito frágil por uma razão. Sabes que a expressão tempo no livro de Daniel é sinônimo de ano. Isso é clarito ali. E se tu fores dizer que quando já está o término ano não lo puedes, tampouco poderias aplicar a los tiempos e metade, um tempo que também é sinônimo de ano. Eu me gostaria só sugerir uma coisa. Eu creio que o princípio básico para a interpretação é uma coisa, e vamos em la pantalla, tu podes ver ali, em primeiro lugar, tem que ser profecia. Se não é profecia, não lo aplicas. Pero não é suficiente. A profecia tem que ser simbólica. Pero também não é suficiente ser simbólica. Porque no milênio tu tienes o símbolo de la cadena dos 1000 anos ali de Apocalipse, e tampouco tu lo aplicas ali. A entidade básica de la profecia tem que estar em miniatura. Se tu tienes uma câmera mais antiga para sacar fotos, ou quizás uma filmadora, ou mesmo tu celular, quando tu pones o zoom, tu puedes aticar tudo ou então alargar tudo de cara. Larga lá a imagem. Então, se a entidade básica da profecia, que pode ser uma persona, pode ser um cuerno, pode ser um animal, um poder, está em miniatura e representa algo mais amplo, por supuesto, se há tempo involucrado, o tempo também está em miniatura e tem que ser interpretado pelo princípio dia por ano. E nesse sentido, eu tenho uma ilustração ali na pantalla, que depois tu puedes mirar um pouco mais em detalhes, porque alguns críticos nos dizem o seguinte, pero hombre, o que tem o livro de Números a ver com Daniel e Apocalipse? Não é um livro profético, não é um livro apocalíptico, tampouco. E Ezequiel? Ezequiel é um apocalipse, por supuesto, tem seus símbolos ali, pero o ponto é que o princípio está ali.
la entidade básica, ou seja, 12 espias, cada representa uma entidade mais ampla, que são 12 tribos. Consequentemente, 40 anos, 40 dias, 40 anos. Lo mesmo ocorre em Ezequiel 4. Deus diz para o profeta, tu tens que te acostar de tu lado esquerdo 390 dias, representando 390 anos, e representando, por supuesto, Israel. Depois tu te acuestas de tu lado direito, o profeta Ezequiel, representando a Judá 40 dias, por supuesto, 40 anos. Então, tu percebes que o princípio está ali de miniatura. Además, Deus diz ao profeta, antes de se acostar do lado esquerdo e direito, mira, haga uma pequena maqueta de Jerusalém. Ponga ali exércitos à la vuelta e fortificações. Por lo tanto, tinha uma maqueta em miniatura de la cidade hasta. Ora, tu vas ver ali também, em Apocalipse 8, tu tienes animais representando reinos e, por supuesto, os dias representam anos. Da mesma coisa em Daniel 7 e em Daniel 12. Estes períodos, tu tienes a mesma coisa. Há ali um sincronismo também, onde estes reis, poderes, representam poderes mais amplos. E no Novo Testamento também. Mira, eu não vou gastar mais tempo com isto, tu tens uma referência aqui, que é bibliográfica, que é um artigo que eu saquei em la Revista Teológica de Peru, vai aparecer em la pantalla a referência bibliográfica, e se tu queres, puedes quizás hasta sacar uma foto. Se Arturo puede passar lá, mostrar a referência bibliográfica, ali está a referência da Revista Teológica de Peru. E se não la ubicas, está em inglês, só ponga meu apelido, Tim, e em inglês, Miniature Symbolization, e vas ubicar em el Google a referência. Agora, alguns dizem o seguinte, não sei se escuchaste falar deste argumento, pero pastor, los períodos de los 1290 anos, 1335, perdão, dias, 1335 dias, tiene que ser dias literais, porque aparece no capítulo 12 de Daniel, em la parte histórica e não profética. Por que tu dizes que tem que ser anos? Não, aquilo são dias literais que têm a ver com o profeta. Mira, vamos à próxima apresentação, ali para a próxima tu vas ver uma coisa interessante. No livro de Daniel há uma característica. O elemento de tempo, o período de tempo, jamais aparece no corpo da visão ou da profecia. Sempre aparece depois como apêndice calibrador da profecia. Essa é a expressão que hasta William Shea usa, apêndice calibrador. Ou seja, em la explicação posterior. Tu vas ver ali nos textos que temos ali, onde está o corpo da visão, e vas ver que os tempos e metade de tempo aparece em la explicação posterior. E lo mesmo ocorre em Daniel 8. O corpo da visão está em el verso 1 a 12. Depois, o verso 13, há diálogo. E ser angelical pergunta, ¿hasta quando vai quedar esta desgraça? E outro ángel depois responde e diz, hasta 2300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. Então, tu vas ver que é em la explicação posterior, e depois de alguns anos, vem todavia a explicação adicional do capítulo 9, com as 70 semanas e suas fragmentações. Lo mesmo tu tienes en la visión del capítulo 11. Es en la explicación postrera que viene ali la explicación.
E tu vas ver que ali aparece los versos 11 y 12 de Daniel 12, tú tienes las expresiones el sacrificio diario o el continuo y la abominación desoladora que tiene conexión con el mismo capítulo 11 y con el capítulo 8. Entonces, no hay duda que esses períodos compartem de la misma naturaleza de la visión y de otras cosas más. Ahora, algunos intentan hoy hacer una separación y dicen lo siguiente: pero mira, por supuesto, el tiempo, metade de un tiempo es una cosa, los 1260 días son otra cosa, los 42 meses son otra cosa en el libro del Apocalipsis. Mira, este intento de fragmentación no marcha por una razón, porque compartem de la misma naturaleza. E se tu eres um adventista del sétimo dia que crê em Helena de White, há duas citas que me gostaria compartilhar com vocês agora do livro El Conflicto de los Siglos, onde Helena de White aclara muito bem isto. Em la primeira cita, em la página 309, ela diz: los 42 meses e los 1260 dias designam el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años de dominio temporal del Papa começaram en el año 538 de nuestra era e devem terminar em 1798. E depois tu tens a segunda cita de Helena de White, agora em la página 492. E nesta cita, ela é todavia mais clara. Los 42 meses são lo mismo que um tempo, 2 tiempos e mitad de um tempo. 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir el pueblo de Dios. Este período, como foi indicado em capítulos anteriores, começou com a supremacia del papado en el año 538 e terminou em 1798. Por lo tanto, não há dúvida de que estes períodos se cumpriram a largo da história cristiana e não são períodos novos para o futuro. Ali depois do decreto dominical, o cierre de la puerta de gracia, o concerto ou o pacto de paz, como alguns agregam. E, además, Helena de White diz que não temos mais nenhum mensaje com tempo profético por adelante. O terceiro mensaje o mensaje do terceiro ángel não necessita de um tempo. Vamos ao segundo ponto de nuestras considerações, ou seja, la teoria de los 6.000 años. É interessante que, por supuesto, Helena de White habla de los 6.000 años. Eu creio que ela lo habla como outros pioneiros em términos generais. Tu tienes 6.000 años, ou seja, 6 milênios, e então o sétimo vai ser en el milênio de Apocalipse, capítulo 20. Agora, alguns intentam fazer deste período de los 6.000 anos como se fueran cálculos proféticos semelhantes a las 2.300 tardes e manhãs, 490 anos e assim por adelante. E muitas especulações surgiram. E se fores a ver agora em la pantalla, tu tienes ali alguns intentos, entre outros, que eu creio que não quedaram muito claritos ali, pero, em primeiro lugar, vas a ver que Guillermo Miller creia que os 6.000 anos terminaram em 1843. Depois vino aqueles que seguiam a cronologia de James Asher, o obispo irlandês, que ponia de 4004 antes de Cristo, e por supuesto, se tu tomas assim, vas a 1996.
Outros diziam, não, el año 2000. Assim é sincero. Agora, por sua vez, agora há uma ola de outra pessoa que diz, não, são 2017. Perdão, não 17, há um erro, 2027. Por quê? Porque Jesus foi bautizado no ano 27. Então, 2000 anos até ali são 2027. Agora, alguns agregam outra coisa mais e dizem o seguinte, não, quizás pode ser o ano 2031. Se Jesus não vuelve no ano 2031, alguns vão agregar, então poderia ser o ano 2034. E 2034, por quê? Porque foi o término de las 70 semanas, ou 490 anos. Mira, há uma cita, por questão de tempo, eu não vou a ler, pero entre outras, há uma cita que pode ser posta na pantalla ali, que é Helena de White habla de los 6.000 anos ali del período, pero não é um tempo profético, é em termos generais. Agora, me gostaria só de compartilhar a cita seguinte, que é do livro Eventos de los Últimos Dias. E nesta cita diz o seguinte, la gente não tendrá outro mensaje acerca de um tempo definido. Depois de este lapso, ou seja, de Apocalipse 10, que agora abarca desde 1842 a 44, não pode haver nenhum cômputo definido de tempo profético. O cálculo mais prolongado chega hasta o outono de 1844. Mira, se tu queres ler um pouquinho sobre este ponto, em la diapositiva que segue, há um artículo interessante em la revista Ministry. Tu podes poner no Google simplesmente Ministry Magazine e ir a abril de 1984 e vas encontrar um artículo muito bueno sobre os tempos de los 6.000 anos, 4.000 anos em los escritos de Helena de White. Bueno, a terceira teoria especulativa que me gostaria plantear com vocês são os 7 reis de Apocalipse 17. E se vamos a ver na pantalla seguinte, tu vas ter uma relação de los 8 últimos papas. Então, alguns se ha aficionado muito com esta relação ou com a sequência de papas, e eu escutei algo assim, onde um predicador dizia, não, Juan Pablo II vai ser o último papa. Ok. Só que ocorreu uma coisa, ele morreu, e então, como quedou a teoria? As pessoas diziam o seguinte, não, o Papa morreu, por supuesto, pero el diablo vai falsificar uma ressurreição del Papa e ele vai volver outra vez ali, então vai cumprir a profecia. Pero isso não ocorreu. Então vino Benedicto el 16, Benedicto XVI. Este agora sim, os outros estavam equivocados. Este sim é o último Papa. O Papa foi reemplazado por Francisco I, e agora a teoria está com Francisco I. Tem 83 anos de idade, e com o promédio de vida de los papas, tu sabes que ele não vai viver mais muito tempo, excepto se alguma exceção ocorra. Então, o que é isto? Para mim, é uma marcação de fecha para a segunda venida de Cristo indirecta ou vegetariana, hasta onde, por supuesto, eu pongo, Jesus tem que vir agora, então eu arreglo as coisas para que ocorra desta forma. Eu creio que a posição tradicional da igreja é mais confiável, pero
Yo tengo un pequeño dicho allí, una pequeña sentencia mía en la diapositiva que viene, onde yo hago una pregunta. Si la teoría de los 7 papas, y puede agregar en la pantalla, si la teoría de los 7 papas es cierta o correcta, ¿cómo explicar las afirmaciones de Elena G. de White de que Cristo podría haber regresado poco después de 1844 o de 1888? Y más, ¿cómo explicar el tema de la demora? El libro El Evangelismo, página 503 a 505, há esta secção onde Elena de White diz que Jesus já poderia ter venido. Bom, então não hace sentido la demora, porque Deus todavía tenía que esperar la venida de los papas, de la secuencia de los papas, que empezó después de la muerte de Elena de White, hasta que esta cadena de papas llegara a su fin, para entonces, en el reloj de Dios, venir Jesús, volver Jesús. Pero mira, entonces Elena de White se equivocou em dizer que já poderia ter venido antes. Agora, no livro Patriarcas e Profetas, há uma cita que a mim me gusta muito e diz o seguinte: sempre habrá en la iglesia movimientos espúrios e fanáticos, realizados por pessoas que pretendem ser guiadas por Deus, por aqueles que correram antes de ser enviados, e que estabelecerão fechas para o cumprimento de profecias que aún não se ha realizado. O inimigo se regocija com esse proceder, porque seus repetidos fracassos e sua desviação de la atenção hacia pontos falsos provoca confusão e incredulidade. Hombre, esta cita, entre quantidade e outras, é muito significativa. Agora, também há uma que não te poderias olvidar, e esta não é de Elena de White. E em la pantalla tu la podes ler, que é do Dr. Gerhard Hasel, em el prefácio, ou seja, a apresentação do livro Chariots of Salvation, de Larondel. Neste prefácio ele diz: com respeito a las profecias incumplidas, sempre existe o peligro de que o intérprete especule ou se convierta sutilmente em um profeta por sua conta. Hombre, temos quantidade de profetas desse perfil hoje, porque são pessoas que simplesmente creem que todos estavam equivocados e eles estão corretos agora, e que finalmente a verdade vino. E cada um dá a impressão que é o inventor de la rueda. Mira, ao largo da história humana, quantidade de marcações de fecha, e eu fui hasta o assessor de uma tese de doutorado solo sobre a marcação de fechas para a segunda venida ao largo da história do cristianismo, para a segunda venida e o fim do mundo. E te puedo garantizar uma coisa: todas as fechas hasta agora estavam equivocadas. Tu crees que alguma por adelante? Por supuesto, se tu vas a marcar cada ano, daqui por adelante, vai estar correto em sua especulação, porque já não há mais espaço para... Pero, mira, não é assim que nós outros peleamos ou jugamos com as profecias bíblicas. Agora, o último ponto que me gostaria de falar com vocês um pouquinho são as señales de los tiempos para a segunda venida, é o quarto ponto. E então tu tienes ali a opção de las señales del tiempo del fin e a sequência em la pantalla. Ali tu podes ver a sequência como nós outros adventistas del sétimo dia lo interpretamos. E é exatamente como Elena de White lo pone no livro El conflicto de los siglos. Tu tienes el gran terremoto de Lisboa, tu tienes depois o oscurecimento do sol e la luna como sangre, depois tu tienes o início del tiempo del fin 1798,
Não sei por quê, você já te perguntaste por que ali começou. Porque ali ocorreu o grande reavivamento, o despertamento de estudio de las profecias bíblicas. ¿Por quê? Por uma razão muito simples. Quando os exércitos de França, liderados por el general Berthier, foi ao Vaticano e levou o Papa ao exílio, muitas pessoas disseram, pero como pode? Este homem é o Hijo de Deus, é o representante de Deus em la tierra. Como Deus não lo protegeu e lo permitiu que fora ao exílio? E então muitas pessoas perguntaram, caramba, isto tem que ter um significado profético. E então ocorreu todo o reavivamento do estudo das profecias, ou seja, como no livro de Daniel se falava ali, de que a ciência, o conhecimento, não conhecimento científico, pero conhecimento profético começaria. E depois Guilherme Miller predicou seu primeiro sermão em 1831. E 2 anos depois ocorre a caída das estrelas. E então tudo isto em preparação para a transição do ministério de Jesus no santuário celestial. Agora, alguns dizem o seguinte, não, os pioneiros estavam equivocados, se adelantaram na interpretação das profecias, não. Essas profecias são señales de la segunda venida e não ali. E então, alguns estão tentando reubicar estas señales para o futuro. Mas é interessante que a mim me gostou muito um artículo pequeno de William Shea, em la revista Ministry. Ele disse o seguinte, señales cósmicas, tu tienes a largo de la história, está no livro do Apocalipse, pero o único lugar que tu tienes la sequência terremoto, sol, luna e estrelas é em la apertura del sexto sello e não del sétimo, que é a segunda venida. Por lo tanto, são señales del tiempo del fin, de la llegada del tiempo de fin e não de la segunda venida. Mira, e vamos à próxima diapositiva. Tu vas ver que, mirando Lucas 21, o verso 25 habla de señales en el sol y la luna. Pero después el verso 26 habla de una conmoción cósmica, que não é a mesma coisa, justo antes de la segunda venida de Jesus. E depois nossa atitude, que nós que estamos vendo as señales hoje. Por lo tanto, vamos a la diapositiva seguinte, que vai quedar muito clarita aqui uma coisa. Em la Bíblia, em el livro de Lucas e em los escritos de Helena de White, tu vas ver uma muito clara distinção entre señales que despertaram as pessoas do sueño e generaram toda uma expectativa profética, e a conmoção. Então, não é simplesmente uma reubicação ou uma repetição cósmica, é uma intensificação cósmica destas señales em preparação para a segunda venida e depois do milênio também de la Nueva Jerusalém. E tu tens as referências ali. E me gostaria, todavia, de falar um pouquinho com um outro ponto ali, em la diapositiva seguinte, tu tens 2 livros que são importantes. Hoje há uma grande comoção, grande despertamento mundial de volver ao campo. Não me gostaria de ingressar nesse ponto, porque eu creio que alguém outro vai falar, pero só gostaria de sugerir algo. Seria muito bueno ler os 2 livros juntos, de la ciudad al campo, e o outro livro é la evangelización de las ciudades. Entonces, ali tu tienes el balance, el equilibrio entre las 2 posiciones.
porque ao mesmo tempo que Helena de White habla do ideal de viver no campo, também diz que nós temos que evangelizar as cidades. Agora, há gran interesse em las señales de la segunda venida. E me gostaria de ilustrar esse ponto com um slide mais, diapositiva. Vamos a suponer que eu me fuera a la famosa cidade de Clovis, em Califórnia. E então, minha ubicação, meu destino seria la Unión Centro de Califórnia. E então, o Central de Califórnia. E então, sem um GPS, sem conhecer muito bem a cidade, eu vejo um cartel que diz ali Clovis West. Oh, caramba, que hermoso esta señal. E eu me quedo ali. Eu tinha um compromisso em la sede da União, pero me quedo mirando ali este cartel tão hermoso ali, a señal que formidável e tudo, e hasta me ouvido de minha cita que eu tinha em la União. Sabe que muitas pessoas fazem exatamente isso? Se fascinam tanto por las señales de la segunda venida, que se olvidam que isso não é nosso destino. Nosso destino é a Nova Jerusalém, a segunda venida, e estarmos com Deus. Pero eles têm muito mais interesse em las señales de la segunda venida do que em la própria segunda venida. Eu creio que tu não poderias fazer isto jamais. Agora, el slide que segue, tu tienes ali 2 livros. Hoje tu tienes tudo que é especulação possível em la internet. Tienes um largo menu para tu apostasia personal. Podes até elegir qual que mais te gusta. Pero eu creio que melhor seria não nos quedarmos tanto involucrados com essas especulações. Se tu soubieras bem o contenido do livro El Conflito de los Siglos e Eventos para os Últimos Dias, tu tendrías uma boa plataforma para não ser enganado por todos os ventos de doutrinas que hoje existem. E me gostaria de concluir nessas considerações com o texto que nós já hablamos um pouquinho, pero é o Evangelho de Lucas, el capítulo 21, e os versos 25 a 28, e depois uma cita de Helena de White. Mira o que diz ali o texto. Lucas 21, 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia entre las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfaleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mira, já hablamos ali de la diferença entre las señales y la conmoción. Pero também tu tienes 2 grupos. Um grupo está, no verso 26, em desesperação, porque está mirando a sua volta, porque para eles as señales são mais importantes do que o que vem por adelante. E o grupo do verso 28 está com a cabeça levantada e regocijando. Como é isto? Esse grupo tem sensibilidade para o sofrimento humano e para as desgraças do mundo, pero sabe que depois da tempestade viene o sol, de la justicia, Jesucristo. Por lo tanto, nós não podemos deixar que as señales de la segunda venida nos venham a distrair e nos sacar nossa atenção de Jesus,
el consumador de nuestra fe. Y a mí me gustaría compartir, por último, una cita de Elena White que es formidable. Y esta tú no podrías te olvidar. Es de la revista Signs of the Times de 20 de octubre de 1887. Este es el consejo que ela tiene para nosotros que vivimos en esses postreros dias. Mira o que ela diz. Vive a vida de fé dia a dia. Não seas ansioso nem te preocupes acerca do tempo de angústia, provocando assim um tempo de angústia antecipado. Não pienses, temo não poder suportar o grande dia de prueba. Tienes que vivir el presente solo para este día. El mañana no te pertenece. Hoy tienes que lograr la victoria sobre el yo. Hoy tienes que vivir la vida de oración. Hoy tienes que pelear la buena batalla de la fe. Hoy tienes que creer que Dios te bendice. Y mientras obtienes la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, tú vas a lograr los requerimientos del Maestro y llegarás a ser una bendición para quienes te rodean. Mira, este es el punto. El pasado pasó, não vuelve más. El futuro quizás não vendrá para ti. Tudo que tú tienes y yo tengo, es el hoy. E se nós estamos listos hoje para a segunda venida, não há o que temblar. A mim me gostou muito uma vez uma cita do Dr. Richard Lehmann. Eu estava caminhando com ele na caminata e ele me disse o seguinte: Alberto, não tens que te preparar para a segunda venida. Tienes que estar listo hoje para a segunda venida, porque cada dia é nossa vida em miniatura. Por lo tanto, se eu estou listo hoje, o futuro está em las manos de Deus. Se Deus quer que eu seja um mártir desta causa, estou listo, por que não? E por sua vez, se Deus quer que eu quede vivo hasta a segunda venida, isso é por conta dele. Mi tarea é estar listo hoje e predicar o evangelho, cumprir a missão que ele nos ha brindado. Que Deus bendiga a cada um de vocês para termos essa atitude. Amém.